avisar aí o sistema. Não vai avisar vocês, né? Aqui, being recorded. Aí tem Tá, que apertar OK, né? Certo. isso. Então, boa noite a todos. Um prazer estarmos aqui de novo nesse momento, encontro, mas é do encontro das ciências sociais com a pesquisa espiritual, para resgatar uma falha que nós tivemos, né, de que a gente não se estruturou para fazer a gravação desse momento da Virgínia, porque não era na sala onde a gente estava trabalhando, mas nós ficamos muito impressionados com o trabalho que a Virgínia apresentou, gostamos muito, e consideramos que era importante que essa fala dela pudesse chegar em outras pessoas, né, que não estavam lá, principalmente quem estava inscrito para acompanhar via internet, né? E então esse momento a Virgínia foi muito bacana de topar, falar, né, de novo sobre isso para nós. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos, especialmente da Virgínia, com toda essa boa vontade, e então passar a palavra para ela, para essa palestra, que eu espero que todos possam desfrutar. Uma boa noite para todos nós. Obrigada, Mariângela. Boa noite a todos, todas. E eu não sei se eu vou falar exatamente aquilo que eu falei aquele dia, mas o tema é o mesmo. Então, eu vou começar compartilhando o PowerPoint. A minha ideia é o seguinte: trazer uma introdução, mostrar algumas pinturas, porque algumas estão lá na exposição, outras não estão, e daí fecha o PowerPoint e a gente vai conversando junto. Se alguém tiver pergunta, também pode fazer. E se no final quiserem ver de novo as imagens, eu posso passar novamente. Então, essa é a ideia, tá? Então, vamos ver se compartilhar. Apareceu? Sim, Tá. aqui. Então, o nome, quando a Marli pediu para mim, né? Eu fiquei pensando, e aí, o que vai ser? Então, eu coloquei as cores, o desenvolvimento da consciência humana e as épocas culturais. Porque as épocas culturais, como Steiner traz, a Liane coloca que elas estão relacionadas com a percepção que a gente teve das cores. E isso tem a ver com a nossa consciência, o desenvolvimento da nossa consciência. Então, eu vou falando a respeito disso ao longo. Essa é a pessoa que trouxe essa metodologia. Ela nasceu em 17/12/1907 e morreu 17/9/99, faltando 3 meses para fazer 92 anos. E a Liane, ela nasceu na Cornualha. Então, a Cornualha é sudoeste da Inglaterra. Então, Londres está lá em cima. E ela nasceu perto dessa cidade aqui, Tintagel, que é o lugar onde tem a ruína do castelo do rei Arthur. E que o Steiner, quando esteve lá em 1924, ele falou que um iniciado conseguia perceber todo o tecer dos seres elementares naquela região, que ainda naquela região conseguia se perceber toda essa piedade pagã. E ele fala que a piedade pagã é totalmente diferente da piedade cristã, porque na piedade pagã percebe-se os seres elementares tecendo, e isso traz a reverência e a gratidão. Então, ela nasce exatamente nesse lugar, e ao longo da vida dela, eu vou voltar ali na imagem dela, ela teve muita dificuldade, foi uma criança que a mãe não quis cuidar, a avó que cuidou, porque era a avó que morava em Tintagel, e
Aos 8 anos, ela tem um episódio que é marcante na biografia dela, entre 8 e 9 anos. Ela fica doente, os médicos vão visitá-la, vem médico de Londres e dizem, não, a menina vai morrer. Então, ela teve 3 diagnósticos e um deles falou, olha, ela pode ficar viva, mas a gente vai ter que fazer uma incisão na coluna vertebral, ela vai ficar paraplégica e não vai andar nunca mais. Aí a mãe disse assim, não, então eu prefiro que ela morra. E ela teve um episódio de morte aparente. O funeral já tinha sido preparado, ela já estava dentro do caixão. 3 dias depois, ela começou a dar sinal de voltar. E voltou. Só que era uma menina clarinha, de cabelo cacheado ruivo, e voltou uma menina clarinha, de cabelo liso e escuro. Sim, deixa ali. Aí, o que ela ela fala no final da vida dela, já perto dos 91, que ela compreendia que o que aconteceu com Lázaro foi a mesma coisa que aconteceu com ela aos 8, 9 anos. E o Peter Zelg diz, quem foi o hierofonte para essa pessoa? O hierofante? Não se sabe. Então, ela é uma iniciada. Aquilo que ela traz é totalmente baseado no Steiner, na antroposofia, mas era uma pessoa que também percebia o mundo espiritual. Então, só para trazer, né, que não foi fácil a biografia dela, e como uma dor que ela tinha muito grande me separei do mundo espiritual, quando ela falou 5 anos e ela percebeu que estava separada, e a busca era voltar ao mundo espiritual. Como que eu vou voltar? E ela percebeu um pintor, porque essa região aí da Cornualha, ela é cheia de pintores, tanto que Cotman, Turner, é toda dessa região aí. Então, ela vê um pintor, e no que ela vê o pintor, ela vê toda uma aura dourada ao redor desse pintor. E ela percebe, então, que através da pintura ela poderia voltar ao mundo espiritual. Então, essa foi a busca de Liane. E durante a, a biografia dela, ela quis ser médica, mas a família não deixou, a família falou que ela teria que ser artista. Então, ela foi para Birmingham, fez a parte de arte, e quando saiu, era tão boa pintora que ela ganhou uma bolsa de estudo para o British Museum. Mas ela não queria a arte como uma coisa mais elitizada. Ela queria a arte como uma questão social. Então, ela não aceita e ela começa a fazer trabalhos com todas as séries das escolas daquela região para poder diagnosticar através dos desenhos, ela já havia lido os temperamentos do Steiner, e poder diagnosticar futuras doenças que poderiam acontecer junto aos professores para evitar que isso acontecesse. Nisso é criada uma escola de pedagogia social bem ali pertinho, chamado Clint, a cidade, e ela fica sabendo e ela quer trabalhar ali. Só que a pessoa que dirige fala, você só pode trabalhar aqui período integral e você vai ter que cuidar de criança. Você não vai poder pintar junto com a criançada. Então, ela aceitou. Numa das visitas, uma pessoa importante estava vindo, que era a Ita Wegman, e daí, nos espaços que ela tinha de intervalo com as crianças, ela pintava. E ela pintava muitos quadros para as festas cristãs. E um deles era esse. E quando a doutora Ita Wegman percebe a pintura que ela traz, então ela muda todas as tarefas da Liane e diz para a Liane, você era o artista que o Steiner tanto esperava, porque está trazendo o mundo espiritual.
Então, a doutora Ita Wegman percebeu que aquilo que ela trazia era terapêutico. E a Ita queria que ela pintasse não com os pacientes, mas para os pacientes. Então, a Collot tem mais de 1.500 obras ao redor do mundo inteiro. Se a gente fizer uma conta dela começar a pintar perto dos 15 até os 91, vai dar uma obra a cada 15 dias. Eu não consigo um velado em 15 dias. Eu não consigo. Então, imagina o tanto que ela trabalhou. E fez escultura, e fez seco, e fez a fresco. Então, ela trabalhou muito. E quando ela dizia, as pessoas diziam que ela era uma artista, ela dizia, não, eu sou uma trabalhadora de Isis Sofia. Então, ela tinha consciência total que estava aqui a trabalho e para trazer o que era realmente aquilo que vai nos conectar ao Cristo, né? Então, eu quis trazer aqui só uma amostra por enquanto, porque eu vou depois explicar como que é esse movimento entre luz e escuridão para que venha a cor. Mas a gente tem vermelhos, onde a gente está vendo aqui, esse alaranjado meio amarronzado, a gente considera como vermelho, e isso significa que tem uma substância na frente da luz. Então, a luz está em algum lugar por aqui, e isso aqui está vermelho. Aqui, a luz está na frente da substância e está azul. E foi exatamente no vale aqui da montanha, isso estava na minha frente, metade vermelho, metade azul. Então, exatamente como o Steiner traz, e ela confirma dentro dessa metodologia, que a gente terá vermelhos quando a gente tiver uma situação de que existe a luz, a substância e o olho humano. Então, entre o olho humano e a luz, tem substância. Então, eu vou enxergar vermelhos. Se eu enxergo azuis, eu tenho a luz, o olho humano e depois a substância. Então, muda o ponto de vista. E quando muda o ponto de vista, eu vou perceber outras cores. E tudo isso a gente vai perceber ao longo das épocas culturais, todo esse desenvolvimento que vai acontecendo na nossa própria consciência. Então, eu trouxe essa imagem. E aí, eu queria fazer para vocês a meditação das cores que ela traz. Então, ela fala para o pintor-terapeuta, vocês precisam ter uma conexão com as cores. Vocês precisam meditar a cor, mesmo que não veja a cor, mas que vocês saibam o movimento, que vocês tenham dentro de você as cores. Dentro dessa meditação, a gente vai ver que a gente vai sair da escuridão, a gente vai andar por todos os vermelhos, que significa de magenta até verde amarelado. Nós vamos chegar na luz, que é verde virídia. E daí a gente vai fazer um caminho descendente de novo, porque é como se fosse um círculo, e aí nós estaremos no mundo dos azuis. Nessa meditação, a gente vai perceber que ela vai falar do movimento das cores, tá? Então, eu vou ler para vocês a meditação das cores. Eu não coloquei escrito aqui, porque eu achei que se vocês tivessem a preocupação de ficar lendo, ia perder aquela conexão. Então, eu vou ler e depois eu posso mandar se vocês quiserem, tá? Então, a gente vai imaginar que vai sair do mundo de total escuridão. Então, começa assim. Imagina que você flutua em um espaço infinito. Tudo ao seu redor é uma atmosfera nebulosa, escura e quente. No início, você não vê nada além da escuridão, mas você sente que está sendo carregado por esse calor que aí está, que o carrega consigo em movimentos pela lei.
Depois de um tempo, você começa a perceber que você está se movendo em direção à luz, pois na sua frente, em todo o seu redor, a escuridão começa a brilhar fracamente, com um lindo púrpura, a cor que chamamos de magenta. O magenta o envolve e você sente que está sendo carregado, mas agora pela sua cor e pelo seu calor. Gentilmente, ele carrega você e a escuridão se torna um pouco mais clara. O magenta parece escorregar para os lados e na sua frente a cor muda para um carmim profundo. Você começa a discernir vagamente os movimentos feitos pela atmosfera escura, pulsando, rolando, juntando e dispersando-se novamente. Mas tudo isso pouco perceptível. Os movimentos carregam você. Eles se tornam mais rápidos e mais fortes. E você se percebe viajando por um mundo de vermelhão. À sua esquerda e à sua direita, a atmosfera é um pouco mais densa e lá o carmim ainda permanece. Os movimentos têm maior velocidade, assumindo uma direção mais ascendente. E você agora chega a um mundo de laranja, o vermelhão desaparecendo dos lados. À sua frente, o laranja subitamente se abre, movendo para os lados, e você sente que está sendo puxado em direção ao amarelo que você vê lá, irradiando-se à sua frente. Aqui, os movimentos são praticamente lineares, puxando você para cima e para frente, para o ponto onde eles se partem pela luz, formando pequenas manchas adejantes de verde amarelado que o acompanham até que você se encontre em frente ao esplendor da própria luz. Você se sente atraído por ela, por essa luz pura, descoberta, que tem a cor de uma esmeralda clara. Ela o absorve e você pode ver através dela, fitando para dentro de profundidades cada vez maiores de azul. Você dá um passo para fora da luz, deixando-a para trás. E você se encontra nos movimentos geométricos do turquesa. De cada lado, eles se suavizam para um azul cobalto. Aqui, a atmosfera não é mais quente e nebulosa, é clara e fresca, cristalina. Enquanto você tinha a luz à sua frente, a escuridão o carregava em direção ao alto, com movimentos gradualmente ascendentes. Agora, com a luz às suas costas, você está sendo levado para longe dela, com movimentos de retirada levemente descendentes. Aqui, a escuridão se permite ser empurrada pela luz. Você chega ao azul cobalto que o envolve, carregando-o para baixo, para os movimentos incertos do índigo. A luz vai se tornando mais fraca, refletindo-se suavemente nos movimentos hesitantes da escuridão. Então você chega à misteriosa violeta, onde os movimentos são ainda mais lentos e quase horizontais. Você percebe que se você fosse ainda mais adiante, você chegaria ao grande limiar, onde a luz finalmente morre. Apesar de falarmos de muitas cores, dando-lhes nomes diferentes, você deve pensar na cor como uma única substância, uma grande substância cósmica que está incessantemente em movimento e cujos movimentos são devidos à infinita variedade de interações entre luz e escuridão. Então,
eu vou passar umas pinturas na sequência das cores. E aí a gente vai falando um pouco dos movimentos, tá? A primeira cor que a gente tem na sequência é o magenta. Então, o magenta, ele precisa ser muito calmo. Se a gente olha aqui, está parado. Ele aparece, mas ele está parado. O magenta, ele, para ser terapêutico, ele vai ter que seguir isso que está dizendo. É a primeira cor, o movimento é muito fraco e a gente vai precisar pintar o magenta sempre com muito pouco movimento. A segunda cor que aparece é o carmim. E ele rola, e ele pulsa, e ele gira, mas mesmo assim, ele ainda está numa grande escuridão, mas já tem um movimento maior. Aí ela fala, o movimento se torna mais forte, mais ascendente, e a gente chega ao mundo do vermelhão. Então, o movimento do vermelhão é muito forte, e ela chega a dizer que é essa cor que nos coloca na encarnação e nos tira da encarnação. E também é a cor que trabalha no nosso intestino, e é aquela que faz a criança nascer. Então, é uma força muito grande. Aí fala, e o laranja subitamente se abre. Então, o movimento do laranja, ele vai ser sempre amplo, ele precisa se estender. Esse é o movimento do laranja. Aí a gente vai para o amarelo, que segura a gente. Quando a gente fala, estou vendo uma faixa de luz, aquela faixa assim que vem da nuvem, aquilo, na verdade, é o amarelo. Então, a substância está presa ali. Então, aqui a gente tem o amarelo mais preso. Aí a gente vai, pequenas manchas adejantes de verde amarelado, porque a luz é tão forte, a substância já é tão tênue que a substância se quebra, mas ela sempre está tentando voltar, ela sempre quer se juntar novamente, porque esse é o movimento da escuridão da substância. Aí a gente chega ao verde viridiano, que é a luz, que é o movimento reto. Então, no verde viridiano, a gente sempre vai trazer um movimento retilíneo. Aí a gente vai para os movimentos geométricos do turquesa. E no movimento geométrico eu chego facilmente num cristal. Aí a gente já vai para um cobalto que envolve, né? Então, aqui desse lado a gente tem algo que está mais nesse movimento côncavo. Aqui, por que eu boto um cobalto que não está côncavo? Porque o movimento do cobalto é côncavo. Porque eu preciso seguir esse movimento aqui. Porque senão eu atropelo o outro movimento. Então, tem lugar que o cobalto vai estar do lado. Tem lugar que ele vai mostrar a curva que ele faz mesmo de receber. E aí a gente vai para o movimento incerto do índigo. O índigo não sabe para onde vai. Somos nós, a alma da consciência. A gente está perdido. Qual é o lugar que tem que ir? Não sei. Então, eu vou, erro, daí eu volto, eu faço de novo. Então, esse é o movimento do índigo. Eu não vou pintar lindo assim, como o cobalto. Não. Ele precisa ter um movimento incerto. E aí, todas as cores antes do índigo fazem parte do nosso passado. O índigo faz parte do nosso presente. Nós estamos hoje na alma da consciência. E o violeta é o nosso futuro, onde cada um de nós vai precisar ter aquela luz para poder brilhar na escuridão, porque a luz virá de dentro de nós. Então, um dos trabalhos que a gente faz no violeta é o portal.
onde eu vou ter uma luz, né? E toda essa escuridão está ao nosso redor. Então, esse era o PowerPoint que eu queria mostrar. Se tiver bom para vocês assim, eu tiro. E daí a gente vai para a questão da época cultural e da nossa consciência. Tá bom assim? Ótimo. Então, o que a gente precisa compreender dentro dessa metodologia que ela traz? Então, o Goethe trouxe que o Newton falou sobre o arco-íris, mas não era bem daquele jeito. Então, o Goethe já traz a questão que eu verei azuis se eu tiver uma certa condição e eu verei vermelho se eu tiver outra condição, mas que eu não vou ver todas as cores em sequência, como o Newton falou. O Steiner já trouxe que o nosso arco-íris ele é composto de 12 cores. E acolou parte dessas 12 cores e vai para o movimento das cores. Só que a gente só tem cor aqui na terceira dimensão. Nosso olho só se tornou cristalino desse jeito na época da Idade Média, na época do cobalto, quando a gente pôde ter um horizonte lá longe, e aí a gente pôde ter toda essa qualidade de cores. O que surge primeiro antes da cor é o movimento. Então, se a gente vai no antigo Saturno, o que nós tínhamos? Só calor. No antigo Sol, nós teremos calor novamente e ali separa. Condensa em ar e éter lumínico. Ali começa o movimento de criação. Então, tanto ela quanto Steiner dizem que luz e escuridão são os seres criadores, são os nossos criadores, criadores de tudo. E que nós não vemos. Então, quando a gente fala que está vendo, é aquela faixa de luz, não. Tudo que a gente vê é cor. Nós não vemos os nossos criadores, os arquicriadores. É luz e escuridão em âmbito espiritual. Tudo que a gente vê hoje atualmente é cor. Então, quando o Steiner traz que no final da Atlântida nós já tínhamos o nosso corpo físico e que na época pós-atlântica, na antiga Índia, nós desenvolvemos nosso corpo etérico. Então, o nosso corpo etérico tem a ver com essa consciência do magenta. E nesse momento, a gente estava numa consciência de sono profundo, sendo carregado pelos deuses e ainda naquela condição de tudo isso aqui é maia. Eu não quero me relacionar com isso daqui, porque os iniciados, os sacerdotes, lembravam de como dava para acessar o mundo espiritual e nós não queríamos essa relação com a Terra. Então, a nossa consciência era realmente de sono profundo. Quando a gente passa para a antiga Pérsia, aí tem a separação. Zaratustra dizia, era possível se ver a grande aura, a Aura Mazdal, mas também era possível ver a escuridão Ahriman. Só que naquela época não tinha julgamento. Nós ainda dormíamos. O caminho ainda é escuridão, mas é uma vontade muito forte. E o que aconteceu? Nós trabalhamos. E trabalhamos e domesticamos plantas, animais, porque a gente tinha uma articulação no joelho muito flexível. E isso permitiu que a gente pudesse se dobrar e pudesse domesticar alguns animais como foram domesticados. Então, foi nessa época que nós tivemos essa relação com a terra. Aí, a gente vai para a época relativa ao povo judeu, ao caldeu e ao povo do Egito. O povo judeu, ele
caminha por um tipo de consciência que não foi para todo mundo. Então, a cor dessa consciência é vermelhão. E é ali que vem os 10 mandamentos, é ali que vem toda a questão dos patriarcas, de uma lei muito rígida. Ela traz até que ali eles puderam sentir a ira dos deuses. Então, é uma cor fortíssima. E o Steiner mostra que isso tem a ver com aqueles que, na época da antiga Pérsia, mantiveram a clarividência atávica, só que esse povo foi designado, parte dele, para ser o povo de Abraão, e essa clarividência que era fora foi metamorfoseada para o interior, e esse povo começou a ter algo interiormente que todo o resto não tinha. Então, esse povo faz um desenvolvimento nessa cor que nem todo mundo fez. Mas a maioria estava também desenvolvendo, aí a gente já estava, porque no Carmim nós estamos no corpo astral, na alma da sensação. E no Egito era a alma da sensação, então percebia-se todo o cosmo e trazia para cá. Tudo aquilo que se percebia de matemática, de geometria, de perfeição, era trazido para cá. No final dessa época, é o amarelo. Então, o laranja, ele é uma cor, como a Colô traz, é a cor de Micael. Micael é a face do Cristo. Então, se eu tenho esse dourado que leva para o laranja, essa é a cor crística hoje, a cor de Micael. O amarelo, ele já é mais preso. Mas foi esse amarelo que fez com que nosso sistema nervoso se modelasse. Então, Steiner fala, se a gente observa o cérebro, as células do sistema nervoso, elas são todas trabalhadas, tem muita forma, enquanto que o fígado, que foi trazido pelo etérico, ele é grande, ele é volumoso, ele não tem toda aquela diversidade. Então, no final do Egito, a gente ganhou essa consciência da alma da sensação. E aí já tinha alguma coisa mais interior, mas era tudo baseado ainda naquilo que nós sentíamos. Então, vermelhão, laranja e amarelo. E aí a gente está se dirigindo à época greco-romana. Às vezes eu esqueço o nome. E antes da gente chegar na greco-romana, tem um povo na Grécia que é muito flexível, que consegue dançar no ar, que todo aquele movimento é leve, é o povo de Creta. Então, Creta está relacionado com o verde amarelado. E se a gente fica perto de um verde amarelado, é diferente a alegria da gente. No verde amarelado, a gente tem algo assim que brota, que dá vitalidade, que dá juventude. O amarelo é terrível. Meu Deus do céu! O grupo pega fogo, fica um falatório, fica uma coisa assim que dá até choque. Mas o verde amarelado, ele te traz aquela coisa que vai brotando. Então, exatamente como aquele povo que era acrobata. E aí a gente se prepara para começar a pensar por nós mesmos. Então, na Grécia já começa o pensamento filosófico, tudo isso, para que essa luz, o eu, né? Porque até agora era alma-grupo, para que cada um possa ter o seu eu individualizado. E o mais bonito disso é que Akhenaton, na época da alma da consciência, né, porque aí a gente já está na alma da razão, ele viu o Viridian e ele sabia que era a proximidade desse ser crístico vindo para o planeta. Então, a gente percebe que esse verde não é invenção do Steiner e nem da Colô.
porque muitas vezes passa pela nossa cabeça, como é que tudo isso surgiu? Então, iniciados já traziam que o verde viridian era a cor do Cristo, e tem coisas no Egito feito com esse verde viridian, junto com o azul, eles viam antes do que toda a população, pelo grau da iniciação. Então, nós temos o verde viridian na época da alma da razão e do sentimento, e esse verde viridian, ele vai se metamorfoseando. Por quê? O Cristo trouxe o eu verdadeiro, mas como cada um vai trabalhar o eu, nós vamos ter que primeiro chegar num eu egóico, para depois, um dia, essa metamorfose no violeta voltar e chegar no que o Paulo disse, não eu, mas o Cristo em mim. Então, a partir do momento que vem o Cristo com o verde viridian, que traz para a humanidade tudo que precisa, que metamorfoseia todos os corpos, a gente esquece. O que era mesmo que ele falou? E daí a gente tenta colocar regra. Então, o turquesa, ele tem muita regra. E está relacionado ao povo de Bizâncio, onde a regra foi tão séria, que mataram um monte de gente que pensava contra, porque tinha que ser daquele jeito. Então, tivemos agora um eu individual, mas nós não temos ainda essa capacidade de levar esse impulso por nós mesmos. Então, nós ainda estamos sendo carregados pelo mundo espiritual, mas tentando falar, ó, tem que ser desse jeito. E daí já muda com um rigor muito grande. Aí, nesse momento ainda da alma da razão e do sentimento, a gente vai para o cobalto. E no cobalto, nós começamos a ter essa imagem de 3 dimensões. Porque até antes a gente não tinha. Ora tinha 3, ora voltava para 2, porque ainda era carregado pelo mundo espiritual. Com o cobalto, a gente realmente se afastou, apesar de trazer dentro de nós ainda uma reverência muito grande, mas já estava afastado. E nisso a gente pôde ter o ponto de fuga no horizonte. Porque se a gente não tivesse esse ponto de fuga, a gente não ia aguentar. Era tudo muito aqui preso e apertado. Então, no cobalto, a gente tem o ponto de fuga. E quando a gente pinta nessa metodologia, a gente não usa a régua, nem esquadro, nem nada para fazer o ponto de fuga. É incrível, porque quando se faz o movimento do cobalto, faz a borda mais escura que o centro, porque a luz empurra a substância. E quando ela empurra a substância, ela cria esse vazio. Se a gente pinta trazendo o azul mais escuro na periferia, na borda, que é o movimento dele, e faz um chão horizontal com um ponto de reflexão, porque a luz reflete aqui da Terra, nós temos esse ponto de fuga sem ter que ficar medindo nem nada. Exatamente essa profundidade, só pelo jeito da pintura. Aí a gente vem para a alma da consciência, onde realmente a Colô fala, a cortina fechou, tá aqui no nosso nariz. E a gente perdeu contato totalmente com o mundo espiritual e a gente percebe o que acontece no mundo, né? Medo de dormir, medo de várias coisas, não quer se alimentar, um monte de dificuldades que a gente percebe que acontece na sociedade. Ou então, começa a perceber o mundo espiritual, mas não está preparado para isso. E daí é tratado como um paciente psiquiátrico, alguma coisa do gênero. E o que a gente precisa ter no índigo?
Primeiro, ter uma consciência que ele é muito caloroso, porque quando a gente vê um índigo no céu, nossa senhora, é terrível, mas ele tem muito calor. E se ele tem muito calor, tem muito amor. Através desse calor, a gente pode conseguir voltar para todas as cores, porque no índigo as cores ficam desaparecidas. Apesar de que, como na madrepérola, a gente tem todas as cores maravilhosas dentro e a coisa bem feia lá fora do índigo. Então, ele deixa que todo mundo fique mais bonito até, mas é um caminho que nós vamos ter que encontrar nesse momento do índigo. E o violeta é aquele momento que nós teremos os do karma desenvolvidos, e se a gente encontra alguém no qual nós realmente precisamos trabalhar algo, porque nosso karma diz isso, nós saberemos. Se não fizermos, é porque não queremos, mas nós saberemos. Então, o violeta trará essa compaixão, coisa que a gente não tem no índigo, né? A gente passa, porque senão, como que a gente chega em casa? Com tanto infortúnio que vamos encontrando pela rua. Então, no índigo, a gente quase que fica um pouco afastado daquilo para poder sobreviver. Então, no violeta, aí sim nós vamos poder exercer o nosso karma com consciência. Então, era isso, Marli. Só isso. Nossa. Querem fazer alguma pergunta? Nossa. Preciso respirar. O conteúdo, sabe, fazer essa caminhada da evolução da alma, né? A partir da visão, do olhar das artes, da arte, é uma oportunidade rara, porque normalmente nós temos textos, discussões, que vai mais pela cabeça, né? E mexe um pouco com o movimento, faz alguma coisa, mas dificilmente é a partir da ideia de pinceladas, de cores mesmo, né? Como você está trazendo. E isso mexe coisas Né? assim, né? Que a gente é um modo de pensar que envolve outras categorias, né? Por isso que eu entendo a necessidade de ter a arte mesmo, né? A- Quando Steiner fala, né, a arte da educação, né? É pela arte mesmo, né? Porque, então, não sei se alguém tem alguma pergunta. Querem ver de novo as pinturas para olhar melhor os movimentos? Virgínia, Oi. eu tenho uma pergunta que é assim, como funciona isso de acordo para uma época cultural? O que acontece com as outras cores? Qual que é o leque de cores que a gente vê numa época que tem aquela cor como marcante? Tudo é visto pelaquela cor, misturada com as outras que já tiveram, as que não existem ainda não aparecem, a gente é cego a elas, vamos assim dizer. Como que é isso um pouco? Porque isso é uma coisa bem fora do nosso cotidiano de perceber, talvez, né? Aham. Então, a Colô diz assim, que na antiga Índia, o céu era magenta. Ele mudava de magenta mais claro para mais escuro, mas era magenta. Na antiga Pérsia, o arco-íris era magenta, o céu era carmim. Você já imaginou que calor? Eu fico imaginando um céu carmim com um arco-íris magenta. Meu Deus do céu, que calor que devia ser. Mas era o calor da vontade, tinha que fazer, né? Então, e aí, Felipe, essa pergunta é muito legal, porque eu não falei algo. Tudo isso, as hierarquias estão trabalhando em nós.
cada cor tem a ver com uma hierarquia que está sendo a dessa vez, não é? Então, isso é objetivo em nós. Por que que quando a gente olha uma pintura que vem nessa objetividade, tipo Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, ou a gente olha uma pintura da Collot, ou alguém que pinta nessa metodologia, fala, nossa, me tocou. Porque objetivamente nós temos isso. Está no subconsciente. O que que a gente coloca para fora? O subjetivo da cor. Mas objetivamente nós temos, porque nós fomos passando por essas épocas culturais e vivenciando tudo isso. Aí a gente vai passando para a alma da consciência, os laranjas, tudo, mas nós não tínhamos o complementar. Eu só tenho o complementar quando chega a luz, quando chega o eu. Quando eu posso sair um pouco do mundo onde eu sou carregada para o mundo onde eu vou poder ter uma autoconsciência de alguma forma. Então, até a alma da razão e do sentimento, que é o verde viridian, não tinham essas cores. Então, diz que Homero nunca disse que o mar era verde. O mar era a cor de jacinto. E jacinto é arroxeado. Já pensou? Nadar no mar desse jeito? Então, até o verde viridian, nós não tínhamos as cores complementares. Elas existiam? Claro que existiam. Mas nossa alma não estava completa ainda. Uhum. Outra coisa, quem vê cor? A alma. É claro que eu preciso dos meus olhos, do nervo óptico, da parte cerebral que vai enxergar a cor, da outra que vai dar a forma, tudo funcionando direito. Mas se eu tiver com a alma sem movimento, pode chegar num daltonismo. Entende, Felipe? Então a gente continua, e o que que o Steiner traz? É um círculo de 12 cores. Nós somos a 12ª cor. Nós somos o flor de pessegueiro. E a gente não enxerga essa cor ainda porque a gente vive nela. A nossa consciência ainda não é desperta para olhá-la de fora. E isso a flor do pessegueiro vai ser para a próxima época cultural que vai aparecer para gente, Eu externamente. acho que quando a gente realmente chegar no final de Vulcano, né? Ah, tá. Que Ah, daí a gente Mais, vai ser a 10ª hierarquia se conseguir, né? mais lá na Vamos frente aí. conseguir. tá, mas espera. Opa. Respondi, Felipe? Acho que sim, mas tem também, você tinha falado no presencial, que a luz, ela é que você começou a falar agora, ela nos preenche, né, essa cor. Então a gente está dentro dela e aí não vê, né? Porque tá de certo modo. Isso. Isso. Então, o que eu falei? Às vezes, quando a gente tira a foto de celular, dependendo do ângulo, a gente vê a cor da luz, exatamente como o Steiner e a Collot trazem, como magenta e verde viridian, porque são complementares, né? Aí, o verde viridian tem a ver com se nós tivéssemos consciência da luz do pensar. Então, nós viríamos o verde viridian. E o magenta como essa força, esse calor da vontade. Mas como a gente está nessa cor, a gente não enxerga ainda. Só quando às vezes a máquina faz aquela coisa que a gente acha que é defeito e vem exatamente as cores ali. Interessante. Querem ver de novo as pinturas? Ou tá bom assim? Querem perguntar também? Quem tá Querem aí? Maria, perguntar? Marcos, Bernadette, Soraya, Ifone, Suzana, Chico, Elmo, Armando, tem várias pessoas. É, boa noite.
Eu agora fiquei com uma dúvida, Virginia, uma pergunta. É, a flor de pessegueiro, essa cor flor de pessegueiro, a gente estaria no índigo ou na flor de pessegueiro? Agora, porque a flor de pessegueiro surgiu como uma cor que não estava antes, né? A flor de pessegueiro, ela é a cor da 10ª hierarquia, não relacionada à época cultural. Então, é a cor da nossa hierarquia, é a do ser humano. Hoje a gente está na alma da consciência, e a alma da consciência traz esse índigo, tá? E aí, o que o Steiner traz? Se a gente for pensar naquele círculo de cores, então a gente começa do magenta, carmim, vermelhão, laranja, que o laranja ele vai abrir, está quase que no meio aqui no horizonte, amarelo, verde amarelado. Daí chegou o verde virídeo. Aí vem os azuis, turquesa, cobalto, índigo e violeta. Então, entre o violeta e o carmim, tem 5 tons ainda de vermelho azulado e de azul avermelhado que nós não enxergamos. Os que estão mais perto do violeta estão na nossa consciência de sonho. Então, estão aqui no sentir. Os 3 do meio ainda estão na nossa consciência de sono. Então, vai ser despertar para conseguir perceber na vontade, né? Então, e essas cores aí vão dar origem a esse flor de pessegueiro? Virgínia, e que Oi. cor é essa da flor do pessegueiro? A Colô fala assim, é o que a gente chama de magenta. Às vezes, sabe, você viu o magenta na pintura do Vamos ver. peixinho? Quer ver de novo? Ali a gente coloca aí, Tá. para chegar no flor de pessegueiro. Vamos botar aqui para voltar tudo. Ó, isso aqui é o magenta, esse róseo aqui, tá? Ele não está tão puro, mas é o magenta. Então, ele é um vermelho azulado. O flor de pessegueiro, ele está um pouquinho acima, olha, seria isso aqui, ou então um pouco mais claro assim, tá? Ele já tem um pouquinho mais de amarelo. Então, repara que esse tem mais azul. Uhum. Tá vendo? Então, o que o Steiner traz de flor de pessegueiro é esse carmim bem clarinho, Uhum. tá? Rosinha. Falhou a sua internet. Ou foi a minha? Não, acho que foi a dela mesmo. Da Maria Ângela. Ângela, Maria Ângela, repete. Oi, ou a parou aqui internet? um pouco. Repete, Mariângela. Eu não falei nada, a internet parou aqui, enquanto a Virgínia estava falando. Ah, mas você conseguiu ver o carmim mais claro? Consegui ver. Consegui, sim. Parou de novo. Ficou, É um rosado, Rosado. né? Uhum. Ok, Ó, tá. tá? E- Uma Tá certo. colocação. Armando? Isso, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. É, onde é que fica? A Eu estou internet parou. vendo, veja, eu sou completamente cru em tudo que você está falando. Eu queria, assim, só perceber o seguinte: tudo que você mostrou
nessas artes foram aquarelados. Sim, Foram sempre tons bem leves, bem suaves. E eu estou acostumado com magenta, magenta, de ver, né? A minha percepção. De um índigo, índigo, de um azul, blá. Aonde entra tudo isso na percepção, por exemplo, da aura? Onde entra tudo isso quando a gente fala de... Puta, eu tô fazendo uma confusão terrível. Onde entra na parte física, porque a gente olha tudo isso e vê a parte... por exemplo, se eu olho que nem você mostrou aquelas névoas vermelhas, e teu primeiro slide, aquilo tem um componente de refração, de, com- tem. de, subs- de partículas que estão ali. E isso Sim. desvia a percepção, isso desvia a cor, Não, isso é o que que gera. são microprismas, né, na verdade. E nós vamos entrar num papo maluco, mas, não é? Mas é mais aquela questão assim, eu estou acostumado com a coisa mais forte, né? Mais. Tá, Estou olha, então, falando do ponto de vista de pigmento, vai, não estou tá, falando, tá. entendeu? Mais Tá, eu não físico. falei, então, como é que a gente precisa olhar a cor? Foi falha Opa, minha. olha, ó, legal. Aonde que a gente vai olhar as cores? Na atmosfera, no céu. E quando que a gente tem vermelhos e azuis? Normalmente nascer do sol e pôr do sol. Infravermelho, ultravioleta. É, né? O infra você não está vendo, o ultra também não, mas essa gama toda a gente vê. Então, quando nós vamos falar de cor, a gente não vai pensar em cor presa na matéria, é cor que Tá, está solta na atmosfera, né? tá. O arco-íris como a única imagem de segunda dimensão que a gente tem aqui na terceira, apesar de ter os componentes da terceira, que é o que você falou, partículas, calor, água, ar, tudo ali na atmosfera. E quando eu vejo um nascer do sol, que eu vejo magenta, esse magenta clarinho que eu mostrei, é escuro. Só que a minha alma não precisa ver um magenta escurão para ela reconhecer que é uma cor que traz uma escuridão muito grande. Então, depende do tanto que você quer colocar de pigmentos. A Color, que é a mestra, ela pinta com muito drama. Ela chega a colocar cores muito escuras, mas vai depender de como cada um quer trazer. E o que a gente começa sempre buscando mostrar o mundo etérico. Aí, se eu trago para a Terra, aí eu começo a colocar as cores que a gente tem mais aqui. Respondi? Sim. Um pouco. Mas é complexo, é muito complexo. É Mas, porque entra a não, ótica, não, e agora exatamente, eu entrei no mundo físico, é outro papo, é outra é outro história, né? papo. Aqui nós estamos no Pigmento, e etérico. outra, e tem outro papo, e tem outro maluco ainda, que é o pigmento, que é outra coisa. Sim, sim. Então, no começo, a Ita Wegemann dizia para a Colô, eu tinha até foto dela toda suja fazendo as tintas vegetais, porque isso é super importante num trabalho terapêutico, mas ela não dura, ela perde a cor, ela desbota, né? Então, para uma parte artística, é necessário e tintas assim específicas. A gente não usa qualquer tinta. Então, atualmente usa Schmink, a profissional,
e a Winsor e Newton também. No passado, muitas delas ainda tinham pigmentos naturais misturados um pouco com sintético. Agora está cada vez menos, mas a transparência delas ainda são importante, né? Acho que o ponto importante é o quanto animicamente a gente vai se desenvolvendo para ver as cores a partir da alma, né? Desse sentimento de alma mesmo, e não a partir do concreto, né? É um exercício mesmo. Sim, É bem difícil. Por isso que eu digo, muito. a gente está acostumado aqui no grupo a fazer leitura, essas coisas são mais para o intelecto mesmo, né? E aí o que se busca aqui é uma percepção do invisível, né? Dessa habilidade de trabalhar com o mundo do espírito, né? É difícil, é uma habilidade. Por isso que a proposta desse encontro foi a pesquisa científica espiritual, né? É uma pesquisa científica espiritual, então demanda que o próprio pesquisador trabalhe em si essas qualidades, né? E é um outro modo que você está trazendo, Virgínia, né? É diferente do meu modo, diferente de outros modos. Sim, Isso sim. complementa e nos faz pensar que a nossa tarefa na quinta época cultural ainda nem começou, isso, porque a gente, né, mal dá conta. Ainda estamos em desenvolvimento. E aí, cada cor é um ser espiritual. Então, o ser do verde não é a mistura do amarelo com azul. Cada É. cor, baseado no que você trouxe, o que a gente precisa entender é uma coisa a mais, né? Porque ela trouxe alguma coisa a mais. Cada ser da cor é um ser espiritual. Então, quando quer misturar, a gente não mistura tinta. A gente pega exatamente o pigmento. Ah, mas não está misturado? Tá, deve ter alguma mistura. Mas a gente vai para o pigmento, a gente não faz o verde misturando o azul com o amarelo. Então, é esse exercício. Não faz o violeta misturando azul com vermelho. Então, é essa busca de tentar entrar. E o que é que acontece? Pinta magenta, a gente pinta mais ou menos 3 meses na academia. Nossa, fica numa distração só. Porque o magenta leva a gente para um outro lugar assim que você não sabe direito aonde você está. Aí você pinta carmim, fica numa paixão. Meu Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente aperta a pasta de dente Signal. Que coisa mais linda! Pintar amarelo errado, pega a musculatura que dói tudo aqui. Então, Laranja. o laranja é uma delícia. Que coisa melhor. Laranja e cobalto, tá tudo em... Amarelo. Ai, o amarelo é triste. O Eu amarelo... não acho. Não, na pintura, na hora para a gente pintar ali. É, Se depende. não souber trazer direito, ele tem a ver com o sistema nervoso. Vai Nervoso, é. Nervoso. então, vai repuxar. Então, a gente percebe essa atuação espiritual nas cores. E é terapêutico não só olhar, mas também pintar, né? Se eu olho, é higiênico terapêutico. Se eu pinto especificamente, aí eu estou trabalhando alguma questão, né? Virgínia, Oi. me veio aqui assim, tem como a gente, quando usa uma cor, tem alguma técnica, assim dizer, para ficar atento a essa qualidade dessas cores? Porque normalmente a gente não pensa muito nisso, né? Assim, a gente vai lá e pinta assim, joga as cores e tal, e não está vivendo essa qualidade, né, espiritual de um ser que está nessa cor e tudo mais. E aí aquilo que talvez, né, como o amarelo talvez tenha essa forma mais de raio, né, assim, talvez, não sei se seria uma forma bem Uhum. típica, mas me pareceu, né?
A gente já quer fazer um amarelo curvo, né, e tal. E como que teria uma técnica para a gente poder sentir isso, né? Não assim, que nem quando a gente ouve você falando, aí, né, você passa para a gente um saber, né? Mas como que eu experimento, né, isso num exercício com as tintas, vamos assim dizer, com a pigmento, né, Então, com a a pintura. dona, a dona Liane, ó, eu estou até com a apostila aqui. A dona Liane diz o seguinte: olha, se você quer pintar nessa tecnologia, é melhor que você procure um professor. Mas, para quem não tem um professor de jeito nenhum, eu estou ensinando nesse pequeno livrinho assim, né? Que não tem em português, eu traduzi para a turma aqui que estuda comigo. Então, o que é importante nesse trabalho? A gente, como a Armando falou, é tudo aquarela. Sim, a gente faz velado, né? E véu sobre véu. A gente não termina um trabalho em menos de um mês. Então, eu faço e durmo, levo para o anjo. O anjo traz de volta. Eu faço, durmo. Então, esse tecer vai acontecendo entre o físico e o espiritual. A maior parte que pinta nessa metodologia não assina, porque o trabalho não é nosso sozinho. Isso tem a ver com o espiritual. Então, como que eu faço? Eu tenho que saber o movimento da cor. Então, por exemplo, o carmim, ele vem, ele cai, daí ele pulsa e vai. Então, se eu quero começar a pintar nesse movimento, eu tenho que botar esse movimento na pincelada que eu vou fazendo, mas aos poucos, porque é véu sobre véu, véu sobre véu. Como que a cor aparece? Vermelhos vai ter o centro forte, a periferia clara. Azuis terão centro claro, periferia escura. Então, eu preciso mostrar isso nas minhas pinturas. É isso, Felipe, que você tinha pensado? Então, por exemplo, a gente quer fazer. Normalmente acontece isso no carvão, porque antes de chegar no velado, a gente faz carvão, porque tudo é luz e escuridão primeiro, e eu tenho que chegar no movimento, né? Então, o primeiro trabalho nosso é o carvão. Aí faz uma luz curva. Não tem luz curva. Tem luz mais fraca, mas não tem luz curva. Então, é isso que a gente vai, aos poucos, trabalhando na nossa alma, e aí vai para a pincelada. Mesmo que eu faça um pastel, eu faço com véus. Então, como é que eu começo uma pintura? Primeiro eu vou trazer a cor aonde eu quero que ela apareça. Depois eu vou trazer o movimento da cor. E depois eu vou trazer a forma. Tanto que a exposição tem um nome, né? Do movimento à forma. Então, quando eu vou fazendo o movimento da cor, a forma se mostra para mim. E é muito legal quando a gente fala, estou vendo tal coisa, o outro está vendo outra coisa. Mas isso tem a ver com a minha alma, está falando comigo. Percebe? É um trabalho bem esotérico. A cor, na verdade, você formata, né? A cor é que vai te formatar, isso que você está dizendo. Isso, porque antes era da forma e preencher de cor. Isso é na alma da razão. Tá, Agora, na alma da consciência, até os vitrais do Goetheanum foram feitos assim, do movimento para a forma. legal. Interessante isso. E é a forma de justamente jogar para fora, né? Que você vai vindo com as camadas, vai vindo. Exatamente. Interessante. Legal. E assim, no começo, eu não sabia mitologia. Eu sou nova de antroposofia. Eu nem sei. Apareceu um
um leão alado. Eu falei, meu Deus do céu, aonde que já se viu uma coisa dessa? Mas eu fui fiel à minha imagem. E daí eu descobri que não tinha. Então, repara, essas imagens estão na gente. É de dentro para fora. É, é. Por isso que é legal a gente não pintar mais como antigamente. A Colô fala, de vez em quando, ela puxa a nossa orelha. Não é mais para fazer forma e preencher de cor. Agora é do movimento para a forma. Exercício. A gente fica Interessante. anjo daqui. Exercício bárbaro. Bárbaro. Estou com outra pergunta aqui. Eu estou dominando aqui. Não sei se alguém tem outra pergunta também. Não. Tem Ilma Klint também foi próxima do Steiner, né? Ela e a Collot também tiveram uma proximidade, teve uma influência, alguma coisa assim, elas dialogaram, ou você sabe dizer um pouco disso? Não, não sei, porque não consta nada na biografia dela. Mas é outro traço, né? É outra perspectiva, de certo É modo, outra né? perspectiva, Tem mais forma, né? No certo mais sentido. forma, tem mais substância, né? Então, eu não sei. A Luciana que estudou a Hilma, que traz a Hilma, trouxe até para o Museu de Arte de São Paulo, né? Sim. Eu Ah, não. fiquei com Sim. a Colô. E, A Colô foi a minha biografada. Então, e, ai, e, e, o, e o livro da Collot que vai traduzir aí, que a gente está querendo saber também. então, o livro da Colô são dois livros dela, que ela realmente escreveu, né? Um deles é esse aqui, Luz, Escuridão e Cor em Pintura Terapêutica, que é esse que virou uma apostila que a gente estuda, e o outro está encapado, mas é o Color, e ele foi o primeiro que ela escreveu, aquele lá foi o segundo, esse é o primeiro, e que ela escreveu para os artistas. Então, o primeiro grupo dela foi para os artistas. E sabe com quantos anos que chegou esse primeiro grupo para ela? 62 anos. Nossa. Aí esse grupo começou a se aproximar, então fez um grupo que começou a estudar as cores e ela começou a trazer da forma artística, porque o artístico pinta muito diferente do terapêutico. Aí depois o médico Paolo e a terapeuta Josine, ela morreu acho que o ano passado, a Josine, lá em Den Haag, que perguntaram para ela, a cor cura? E como é isso? E daí ela pôde, aos 76, trazer o pintura terapêutica. Mas a gente não pode traduzir nada para vender, Como assim? porque precisa da autorização do Emerald. Então, o Emerald é a escola que ficou com a parte terapêutica. A parte artística não tem uma escola. Então, meu professor foi aluno da Colô. Ele chegou para ela com 21 anos. Hoje ele tem 56, alguma coisa assim, ou menos. Agora, a parte terapêutica ficou com o Emerald. E o Emerald que guarda todos os direitos autorais. Aí já teve um movimento que daí a gente já vai mudar de rumo, mas até agora não conseguimos. Mas tem muito pedido para ver se consegue trazer o livro dela em português. Agora, a biografia dela, se vocês quiserem, está mal escrita, mas eu posso passar o PDF, porque depois que eu entreguei para o biográfico, aí eu só arrumei a monografia mesmo, mas aquela primeira eu não arrumei mais. Mas se vocês quiserem, eu posso passar. Ah, legal, eu quero Sério? sim.
Ô, Virgínia, eu vou querer sim. E uma pergunta também, como é que a gente consegue ver as pinturas delas em alguma página? Ó, na internet tem algumas. Se você entra lá, Liane Collot d'Herbois, você vai ver algumas pinturas dela. Você consegue, mas tem esse livrão aqui, que é o livro que o Peter Zelg fez. Então, é a biografia, mas como Steiner fala, de modo espiritual, né? Porque a gente quer saber o que ela comia, o que ela fazia, não sei o que lá. Não, aqui é de modo espiritual. E depois da parte bem fininha que é da biografia, aí a gente tem várias pinturas dela, várias. Olha, que lindo. Deixa eu pegar umas aqui. Ó, aqui é sobre o Parsifal, quando aquela pedra, lá, esqueci, o Graal é levado, né? Aqui a fuga do Egito. Ela traz sempre temas ligados ao Cristo. Ela só pintou rosas e flores quando a amiga dela morreu. E aí ela diz: tem gente no mundo que veio que pode ficar com os amigos. Eu vim a trabalho. Então, para a amiga, ela pintou várias rosas. Olha só. Que lindas. Maravilhosa. Deixa eu ver se Esse tem. livro é do Peter Selg? É, esse a gente conseguia comprar pela Amazon. Esse não está ligado ao Emerald. Então, tem esse livro que a gente pode ver as obras dela, mas na internet tem algumas também. Tá? Tá bom, assim, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, de repente, manda para a Marli passa para mim. Para mim é um prazer, fico muito feliz, porque eu falar daquilo que eu amo é fácil. E eu ainda tenho pergunta, pode? Hein? Pois não, fale, Felipe. O Steiner orientou ela, assim, diretamente? Ele teve um contato mais direto, assim, de pessoal com Não, ela? ela nunca conheceu Steiner. Ah, Em é? 1924, quando ele estava na Cornualha, ela tinha 17 e estava em Birmingham. Aí ele Ah, morre em 25, então a doutora Aita Wegman, que a encontra perto dos 23, 22 dela, eu não sei exatamente, mas é perto dessa data aí. Aos 25, ela se torna membro da Sociedade Antroposófica. Já pensou? Nossa, olha só. jovem, bem jovem. Não é? Aos É. 28, Super. ela fica doente num evento com a doutora Ita Wegman, febre, e daí ela viu o ser de Isis Sofia. A partir dali, ela percebeu um trabalho que ela poderia fazer, então, mais intensamente. Muito legal. E, e, e um curso que você vai dar para quem tiver interessado? Um curso tipo workshop, é isso? Não sei, você trabalha com alguns cursos assim, como que... Ah, eu tenho a Academia de Pintura Albertus e a gente se encontra 2 vezes na semana. Uma vez para estudar antroposofia e color, outra vez para pintar. E é o que eu falei, ao longo de 12 aulas, que isso dá mais ou menos 3 meses e pouco, a gente fica numa cor. E aí as alunas pintam, e pintam muito bonito. E o mais bonito é ver o como vai trabalhando em cada alma. Então, eu trabalho assim. Eu não E sei é, fazer
ser um curso rápido, sabe? É minha Legal. qualidade. E é presencial? Não, tudo pela internet. Tudo Ah, surgiu É, na época da pandemia, porque eu tinha, posso contar? sim. por Assim? favor. Eu tinha ateliê lá perto Tô do Campo gravando ainda, tá Belo. gravando. Ai, tá gravando. Bom, mas não vou falar nada. Perto do Campo Belo, e daí chegou a pandemia. Aí teve que fechar o ateliê. Aí uma pessoa me pagou e disse assim: não, na pandemia as pessoas têm que continuar pagando o outro. Eu falei, mas como que eu vou trabalhar com você? Não, vou pagar você. E eu preocupada. Então eu falei, ó, vamos tentar fazer pela internet. E daí deu certo. Quando deu certo, aí eu comecei a atender as pessoas de novo. Aí uma pessoa falou, por que você não ensina para a gente? Olhei assim e falei, essa menina está gostando da minha cara. Mas uns 4 dias depois falei, vou fazer. Aí lancei e os alunos vieram, sabe? Então, deu certo. É tudo pela internet. Não, tá. E tem algum contato, se alguém quiser aí, como que funciona? É. Você já viu Porque já tá gravado, aí já fica aqui a informação fácil que também. o peixes em mim não funciona bem, né? Eu não sou comerciante. Mas, ó, meu telefone é 11 969 11 Uhum. 10 55. Quer que eu repita? Isso, 11 969 11 1055. Isso mesmo, tá? Então, se quiserem, a outra cor vai começar. Deixa eu ver direito aqui na agenda. Eu acho que é lá para setembro. Então, se alguém se interessar, perto de agosto já falem comigo, porque o material dá trabalho, mas nada que a gente não consiga. Então, Como só que é, para não deixar como para cima chama da hora. esse curso? Oi? Esse curso que você trabalha chama como? É um... É, pintura, né? A academia chama Academia de Pintura Hubertus. Aí, 4 anos faz a pintura terapêutica, porque são 12 cores, né? Na verdade, não são 12 cores, mas tem uma situação que é quando o azul vem para dentro, o azul não está fora. Então, a gente tem 12 pinturas. Isso demora 4 anos. Aí, quem quiser, faz a parte artística. Porque se você vai, eu não quero fazer isso. Se você vai direto para o artístico, você tem grande possibilidade de se desequilibrar. Porque como você vai trabalhar com as cores é diferente. As forças são outras. Uhum. Então, eu eu falo, primeiro faz o terapêutico, primeiro você se cuida, depois você vai para o artístico. Legal. Muito bom. Eu agradeço muito. E a Marli, a gente trabalhou junto no Pentecostes, não foi? Foi. E a Está rendendo. arrependo, porque uma gostou do jeito da outra. Depois da fala dela, eu dancei a noite inteira aquela festa do Divino aqui em casa. Que delícia. Pois E ela é, gostou da apresentação também. Então, foi tudo muito em sintonia, né? Muitas confluências. Eu coloquei que nós temos um evento muito sui generis no Brasil. Nós temos a festa do Divino Espírito Santo dentro de um terreiro de candomblé. Então, eu conversei sobre isso, sabe?
que a Virgínia gostou. Amei, amei. E a música do Ivan Lins, então, aí peguei fogo aquela noite. Foi ótimo, foi ótimo. Bom, legal. Obrigada, gente. Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado a Obrigada. todos. Gratidão. A Muito Mariana bom. vai ter que fazer aí o fechamento oficial. Tá bom. Não te ouvimos, Mariana. Eu só quero agradecer, Virgínia, por toda essa atenção que você teve conosco, disponibilidade. E a gente quer manter você por perto, viu, Virgínia? Não sei se vocês estão ouvindo ou se está falhando aqui. Mas é só gratidão, viu? Muito obrigada mesmo, todos. Obrigada também. Beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau. Muito obrigado a todos Tchau, e tchau. todas. Obrigada. Gratidão. Querida, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Até a próxima.